Bom dia, irmãos. Vamos começar mais um EBD da nossa série Simplesmente Crente, mostrando como que no dia a dia qual é o chamado de Deus. Mesmo quando nós estamos, seja em quarentena ou seja na vida normal, o que Deus nos chama a fazer no meio de uma geração que aprendeu a ansiar pela próxima grande experiência, pelo próximo grande feito ou pelo próximo grande acontecimento da sua vida. E nós temos visto que Deus ele nos chama nos pequenos detalhes da vida. E nesses pequenos detalhes nós somos chamados a servir. Servir ao Senhor onde Ele nos colocou, com os talentos e aquilo que Ele nos deu. E na semana passada nós vimos que a ambição, ela era um vício que se tornou uma virtude. Hoje no mercado de trabalho, se você fala que você não tem ambição, você é uma pessoa sem ambição, você está desqualificado. E a ambição, ela deflagra uma guerra contra tudo e contra todos, onde eu me torno meu próprio imperador, e se você estiver no meu caminho, eu vou passar por cima de você para que a minha ambição ela seja satisfeita, independente se isso é um objetivo profissional ou até mesmo dentro de um ministério da igreja. A ambição, ela desperta o nosso mais íntimo pecado, orgulho, aquela questão de eu vou conseguir. Deixados sem limite, chegamos ao lugar que nós não nos submetemos a mais nada e a ninguém. Esse é o poder, esse é o grande mal da ambição. Agora nós sabemos que por conta da ambição e por conta de que há uma pirâmide para subir, aqueles que são ambiciosos, são talentosos, eles vão manipular as escolhas dos outros e vão se tornar os nossos governantes de fato. Aqueles que sobem são aqueles que vão nos liderar, seja profissionalmente, seja na política. Mas a pergunta que se faz é como que a ambição ela se relaciona então como líder da igreja? Como que a ambição ela se relaciona e ela afeta líderes da igreja no dia de hoje? Então por isso a pergunta provocativa da aula, e se Deus me chamar para ser apóstolo? Ela é uma pergunta que, obviamente, por si só, ela nem é possível, e é isso que nós vamos demonstrar aqui, né? Deus não vai chamar ninguém mais para ser apóstolo hoje em dia, mas a gente ouve muita gente falando sobre ser apóstolo, sobre ser super apóstolo. E justamente o nosso objetivo com isso é identificar esse perigo da ambição nos nossos líderes, na liderança, nos ministérios da igreja. O apóstolo Paulo, ele trata isso nas suas cartas e ele teve que combater alguns chamados superapóstolos. Você já viu Evangelistas da Prosperidade? Já ligou na TV? Já viu ele nas redes sociais, nos jornais? Sabia que todos esses evangelistas da prosperidade e tudo aquilo que domina o coração deles, as raízes desses pecados estão no meu e no seu coração? Você tem plena consciência de que nós podemos chegar e cometer as mesmas coisas e os mesmos pecados daqueles que nós criticamos, se não for a graça de Deus? Entre os próprios discípulos, rolou uma disputa pouco ambiciosa. Abra comigo em Lucas capítulo 22. Olha Lucas capítulo 22. Abra sua Bíblia em Lucas 22. E numa discussão ali, no meio do contexto da ceia, do acordo para trair Jesus, ali nos seus dias finais, ali, ainda um pouco antes da crucificação, a partir do verso 24, diz o seguinte: E surgiu também uma discussão entre eles sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus lhes disse: Os reis dominam sobre as nações e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois quem é maior, quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. E há uma outra discussão interessante também para a gente ver essa questão de grandeza em Mateus capítulo 20, verso 20 e 22, a história da mãe de Tiago e João. Então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se dele com seus filhos, prostrando-se e fazendo-lhes um pedido. Jesus lhe perguntou: O que queres? Ela lhe respondeu: Concede que no teu reino esses meus 2 filhos se sentem à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus, porém, respondeu: Não sabeis que pedis. Podeis beber o cálice que estou para beber? Eles lhe responderam: Podemos. Ali a mãe de Tiago e João pedindo: Senhor, que os meus meninos, sabe, que eles possam sentar do seu lado naquela glória que vai por vir, naquela glória que virá.
Veja que a ambição não é uma coisa de líderes de fora da igreja, mas ela se encontrava inclusive nos discípulos. Essa ânsia de quem que vai ser o maior, quem que vai ser o melhor. Então veja que a ambição, ela muitas vezes ela traz complicações, ela traz problemas. Muitas vezes a ambição, ela pode trazer divisão na igreja. Porque alguém se torna ambicioso, ele começa a querer ser maior e ele começa a dividir e atropelar todos aqueles que estão querendo se opor ao seu objetivo. Agora, há um ponto que nós precisamos ressaltar, porque a divisão, ela é necessária em alguns momentos. Divisão por questões doutrinárias são necessárias. Se nós mexemos com o coração do evangelho ou com o evangelho, muitas vezes nós entendemos que vai ser necessária uma divisão, o separar do joio do trigo. 1 Coríntios 11:19, o apóstolo Paulo diz: "E até necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio." Ali no meio da discussão sobre a ceia do Senhor, ele fala, é necessário às vezes haver divergências doutrinárias, porque aqueles que amam o verdadeiro evangelho, aqueles que abraçaram e de fato são de Jesus, esses vão aparecer. Essa é uma divisão que às vezes ela vai acontecer. Mas a maioria das divisões da época são provocadas por pessoas ambiciosas. Eu vou citar algumas referências e nós vamos passar por cima rapidamente. Romanos 16:17. Paulo exorta aos romanos: cuidado com os que causam divisão entre vocês. Em 1 Coríntios 1:10, Paulo pede pela união dos coríntios. Cuidado com aqueles que estão causando divisões entre vocês. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Tito 3:10, Paulo exorta Tito, depois de exortar 2 vezes alguém por causa de divisão, passe a evitá-lo. E Judas, no seu versículo 19, diz que os que causam divisões vivem pelas suas tendências naturais. O que esses versículos nos dizem é que a nossa tendência natural é causar divisão. Se você não é por mim, você é contra mim. Se você não é a favor dos meus desejos, se você não é a favor das minhas ambições, você é contra. E se você ficar se opondo a mim, eu vou tirar você, eu vou arrancar você da minha frente para que eu consiga os meus objetivos. Isso é comum dentro das igrejas, isso é comum dentro do chamado meio, do mercado evangélico. E era aí que entravam os superapóstolos. Nós temos visto na carta de 2 aos Coríntios, eu peço que você abra em 2 aos Coríntios 11, spoiler da próxima mensagem de 2 aos Coríntios, provavelmente será a próxima mensagem pregada no capítulo 11. Mas como está essa nossa temática, nós vamos ter que ver que Paulo ele estava combatendo quem? Os superapóstolos, aqueles que se dominavam apóstolos. Olha 2 Coríntios 11, de 4 a 6. Porque se chega alguém e vos prega outro Jesus que não pregamos, ou se recebeis outro Espírito que não aquele que recebeste, ou outro Evangelho que não acolheste, vós de boa vontade o suportais. Em nada me considero inferior a esses superapóstolos, pois ainda que me falte instrução em oratória, não me falta conhecimento. Pelo contrário, nós vos temos demonstrado isso de todas as maneiras. A ideia, então, daqueles que estavam na igreja de Corinto é: Paulo era fraco e atraente, portanto, precisamos de alguém melhor, de um líder mais carismático, de um líder bom, de um líder autêntico que nos faça sentir segurança. O apóstolo Paulo ele é fraco. Mas olha o verso 12 e verso 13 do mesmo capítulo 11 de 2 aos Coríntios. O que faço e ainda farei visa não dar oportunidade aos que buscam de serem considerados nossos iguais naquilo de que se orgulham. Esses homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. Paulo reage, Paulo não desiste de pregar o evangelho. Mesmo com toda a oposição daqueles que tinham a ambição de se aparecer, de tomar o lugar principal, mas a diferença é que eles não estavam preocupados com o evangelho. E essa era a preocupação do apóstolo. Volte um pouquinho em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, de 5 a 7. Olha o que o verdadeiro pregador, o verdadeiro mensageiro da palavra, veja qual é o foco dele. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus.
Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, e foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. A mensagem é mais importante que o mensageiro. Isso é um contraste com superapóstolos naturalmente talentosos, com os superlíderes carismáticos que nós temos no meio hoje em dia, midiáticos, falam bonito, com uma oratória, eles não necessariamente se denominam apóstolos, mas às vezes pregam uma mensagem podre. Uma mensagem podre, disfarçada e invernizada de algo que atrai os nossos corações. Desprezando a doutrina, desprezando as escrituras, induzindo o povo ao erro. Eles promovem a si mesmos e eles querem ganhar. À risca de tudo, eles querem ganhar. Mas quem são os apóstolos verdadeiros para o apóstolo Paulo? Em 1 Coríntios 3,5, ele pergunta: quem é Apolo? Quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Veja que ele não rebaixa o nível do servo de Deus, mas ele coloca e ele dá uma direção de realidade para os servos de Deus. Quem são os servos de Deus? E veja que o apóstolo Paulo, mesmo sendo um apóstolo, sendo chamado por Deus, ele vai chamar e ele vai comissionar Timóteo ao ministério, mas esse ministério de Timóteo é um ministério diferente, muito mais parecido e igual aos ministérios dos pastores hoje em dia. E essa é uma diferença importante. Se você olha o chamado de Paulo em Gálatas 1,12, você vai ver que ele diz o seguinte: porque eu não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação. Isso confirmava o chamado apostólico de Paulo. Portanto, a pergunta é: se Deus me chamar para ser apóstolo, Deus não vai chamar você para ser apóstolo, Deus não vai me chamar para ser apóstolo, Deus não tem mais apóstolos. Agora, olha Timóteo, em 1 Timóteo 6, 20 e 21, que Paulo fala a ele: Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas insignificantes e profanas e as objeções do que falsamente se chama conhecimento. Timóteo foi chamado por Paulo, ele foi comissionado pelas igrejas da época, pelo apóstolo Paulo. Ele não foi chamado imediato e diretamente por Jesus Cristo. Ele é subordinado ao presbitério ou conselho de presbíteros que o ordenou. Timóteo já não é apóstolo, já há um encerramento. Não seguiu-se uma linha sucessória de apostolado. Isso se encerrou em Paulo. Por quê? Porque Paulo foi chamado por Cristo, diretamente por Cristo. Timóteo não foi chamado diretamente por Cristo. O ministério dele foi comissionado. Ele serve no ministério ordinário. E ordinário não é medíocre, ordinário é comum, natural. Esse ministério ordinário continuou após o ministério extraordinário dos apóstolos, que tinham dons, que tinham talentos, que tinham poderes. Por causa que o seu ministério era itinerante, eles andavam de um lado para o outro. Mas para Timóteo, guarde o bom combate da fé, o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Quando nós dizemos que a igreja é apostólica, e não está errado falar, é que a gente pegou birra de católico, porque a igreja católica chama Igreja Católica Apostólica Romana, e desses três termos nós concordamos com dois: igreja católica porque ela é universal, e aí a gente traz igreja universal e a gente confunde de novo. Universal porque ela abrange todos aqueles que são salvos por Cristo, de todas as eras, passadas e presentes. E a igreja é apostólica, não é porque ela tem apóstolos ou porque ela tem um ofício apostólico contínuo, mas ela é apostólica porque proclama e guarda a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos. Por isso que hoje em dia, na liderança das igrejas, nós precisamos cada vez de mais Timóteos e menos pretendentes a Paulo. A tendência da igreja do fulano de tal. Ah, o nome do fulano de tal. Quando a igreja está associada ao nome, o ministro fica mais importante que o ministério. Nós não podemos falar de uma igreja ou de um ministério pertencentes a outro que não a Jesus Cristo.
O ministro nunca pode ser mais importante que o ministério e que a mensagem. E essa igreja, esse rebanho não pertence a alguém, mas ele pertence a Jesus Cristo. Cuidado com preferências de conferências teológicas e mídias de ensino ao invés de instrução ordinária na palavra de Deus. Meios que são bons, mas não trazem a realidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Aqueles que não precisam de igreja, eles podem pegar pregadores famosos no YouTube. Isso antes da quarentena, não estou falando agora da quarentena. Eu posso me alimentar desses pregadores. E não é isso que a palavra de Deus direciona para nós. Muito cuidado com esses enganos que vão sutis. A gente começa a idolatrar, a gente começa a amar muito um pastor. Aí acontece no nosso dia, se não for aquele que vai pregar, eu não vou no culto. Eu não vou no culto. Eu não vejo. Outras coisas que nós temos, né? Não toque no ungido do Senhor. Uma hierarquia papal. Não ignoram a diferença entre o ministério extraordinário dos apóstolos e o ministério ordinário daqueles que o seguiram. Hoje não existem profetas ou apóstolos vivos. Hoje não existem profetas ou apóstolos vivos. Como diz a frase do reverendo Augusto Nicodemos, se você quiser gravar uma definição boa de apóstolo, é que apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolo bom é apóstolo morto, não vive mais. Não existe mais. E nós vemos que isso é um problema no meio evangélico do país, mas nós temos que tomar cuidado, porque isso, mesmo não usando o termo apóstolo, superapóstolos, nós temos que tomar cuidado para não cair na idolatria de líderes midiáticos. Veja bem o contraste. Olha a ideia do autor de Hebreus. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Hebreus 13:7. Respeitem, os nossos líderes são um presente de Deus para nós. Há respeito e reverência pelo ofício e pelo ministério que desempenham. Mas o foco nunca está no ministro, mas na palavra de Deus que pregam, no resultado da firmeza e da sua fé, e não sobre a sua personalidade ou habilidade em si. Os líderes são fiéis quando eles pregam o verdadeiro, puro e santo evangelho, que é o tesouro da igreja, que é o tesouro de Jesus. Irmãos, nós acabamos de passar por isso. Imagina se o foco da nossa igreja fosse o ministro. O pastor Mendes teve uma história de 40 anos na nossa igreja, ele fundou a nossa igreja. Se nós não estivéssemos focados na mensagem de Cristo, imagina como teria sido turbulento esse processo de sucessão. Mas Deus conduziu tudo na mais santa paz. Por quê? Porque o foco não é o ministro, o foco é o ministério, o foco é Jesus Cristo. Mas é muito importante nós notarmos a diferença desse respeito que a Escritura nos exorta a ter para grandes figuras carismáticas que nascem em diversos ramos do protestantismo, ou em círculos carismáticos e pentecostais, ondas sucessivas de avivamento, renovados pelo poder de Espírito. E aí nós entramos, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Não, eu sou daquele lá do tal canal. Não, eu sou de outro cara lá de tal igreja. Eu só vejo esse. Essa rivalidade torna-se óbvia no meio de círculos protestantes. Então a pergunta é, de qual grande igreja, qual a grande marca que você gosta? Cada um defende a sua marca, né? A gente pode brigar, não, lá a gente não chama mais de culto, lá a gente chama de celebração. E a gente começa a brigar por esses motivos. Eu sou daquele cara descolado, carismático, sempre me sinto bem quando ouço a mensagem dele. Ele diz que eu sou o centro. Cuidado com esse tipo de mensagem, que não corresponde à pureza e à verdade do Evangelho. Nós vemos alguém falando um pouquinho mais bonito, o nosso coração já se entrega. A gente gosta. E não necessariamente hereges. A gente pode ter bons pregadores do nosso meio batista, do meio presbiteriano, que nós admiramos e que nós gostamos, mas de repente a gente esquece da nossa igreja local. A gente não valoriza a igreja porque a gente foi numa conferência top, a conferência bombou. Ah, aqueles sim que são pregadores. Aí a gente volta, a gente despreza os nossos líderes. Cuidado. Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus.
E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Quando a nossa ambição divisionista é determinada por ministros, estudiosos ou movimentos extraordinários, ela está completamente fora. Não passa no padrão da sã doutrina. Mantido com humildade e guardado com o bom depósito. Que Paulo orienta Timóteo a fazer isso. Ministros não são reis. Ministros são servos. Ministros morrem. Mudam-se para outro lugar. São substituídos por outra pessoa, chamada a levar o bastão. Por isso que é importante, o grande foco não são super apóstolos, super líderes. Trata-se do ministério e não do ministro. Se algum ministro em uma igreja séria for infiel ao seu chamado, não pregar a palavra, começar a disseminar heresia, ele vai passar por um tribunal privado pelos colegas, pelos pastores, pelos líderes da igreja. E muito provavelmente esse ministro será afastado do seu ministério. Por quê? Porque a mensagem é mais importante que o ministro. O Novo Testamento prescreve uma ordem em que pastores são iguais e igualmente responsáveis, conforme vemos Paulo estimulando a Timóteo. Em uma igreja, os pastores comuns são chamados e substituídos mediante um processo de discernimento. Ministros vão, ministros vêm, pastores vão, pastores vêm, mas o ministério permanece. O ministério é determinado pela autoridade da Escritura e não pela fama dos que desempenham o ofício. Se nós focássemos no líder e o pastor Mendes fosse embora, a nossa igreja acabaria. Por toda a sua história e por todo o seu potencial. E não é desprezando os outros pastores, e nós podemos depois começar, não, mas eu sou de Davi, eu sou de Ricardo, eu sou de Bima. A questão é que o ministro e as figuras não são mais importantes que no ministério. O que preservou a Piba foi Deus usando o pastor Mendes para pregar a santa palavra dele. A mensagem é mais importante. E a mensagem, e pelo fato do foco da nossa igreja ser a mensagem, você tem o quê? Uma transição pastoral com sucesso. Se tem algum irmão que fala assim, o pastor Mendes saiu, então agora eu não vou mais na igreja. Irmão, você está errado. Você está errado. O que sustenta o ministério é a palavra. É a palavra. A pessoa do pregador é importante. Claro que é importante, por isso que quando um pastor vai mal, se ele prega heresias, ele vai ser removido. Mas o pastor não nos fala por sua pessoa, ele fala pelo seu ofício. Pastores podem ter coisas maravilhosas a dizer, algum entendimento cultural interessante, histórias pessoais que nos liguem a eles, eles foram importantes na sua vida. Mas sem seu ofício, eles não são mais pessoas privadas, eles são embaixadores de Cristo. Presbíteros, diáconos, líderes da igreja servem no interesse de Cristo, não de suas próprias pessoas, mas em conjunto, como portadores de um encargo. Eles são líderes da igreja de Cristo, eles servem somente a Cristo. No interesse de Cristo e não no seu interesse próprio. Se algum pastor, algum presbítero começa a servir pelo seu interesse próprio, ele tem que ser tirado da igreja. Ele tem que ser tirado da igreja. Porque nós só temos um legado, e esse legado é o legado de Cristo. O legado que une todas as igrejas locais e que existe em todas as igrejas é o legado de Cristo, efetuado pela sua morte, pela sua ressurreição e dispensado do céu pela palavra e pelo Espírito Santo. Esse é o legado. É por isso que a igreja nunca vai acabar. A mensagem é poderosa. O Espírito Santo é poderoso. Nós vamos. Os membros de uma igreja vão passar. Pastores vão e vêm. Daqui a 70, 80 anos, praticamente ninguém hoje que viveu essa pandemia estará vivo. E se Jesus não tiver voltado, então o que vai manter a igreja? É o legado de Cristo. É a mensagem de Cristo. O legado de Cristo continua sendo construído e distribuído. A igreja de Cristo. Cristo está edificando e nós temos o privilégio de, por um tempo, simplesmente distribuir os seus dons, sermos instrumentos para falar tesouros em vasos de barro. Tesouro em vasos de barro.
Nós falamos do ministério, nós falamos de Jesus Cristo, nós pregamos a mensagem. A importância de se perceber que a igreja é de Cristo e que Ele está edificando aí, nós temos o privilégio de simplesmente servi-lo. Mas olha o que nós temos hoje. Há um movimento nos Estados Unidos chamado de exemplo de igrejas multi-site. Que é isso, elas se reúnem em múltiplas localidades, compartilham a visão, o orçamento, a liderança, o conselho. Tem um pastor titular, responsável pela pregação e pelo ensino. Tem uma mensagem local de uma igreja central e ela é transmitida por conexão de vídeos de outros locais. Ah, agora na pandemia, Lucas? Não, não é na pandemia, é de antes da pandemia. Tá vendo isso? Essa igreja é focada no quê? Numa única figura. E eles passam essa mensagem por vídeo, aqueles núcleos então vão se reunindo e recebendo, igrejas multi-site. Pode até ocorrer comunhão, mas a decisão é sempre lá em cima. Percebe como esse tipo de ministério é concentrado sobre o fundador e o líder do movimento? Tal movimento é contra o princípio da encarnação. Não é a presença virtual, mas a presença real de Cristo que nos dá ao falar e a agir entre nós. Por isso que, nesse momento, nós estamos mitigando o problema da pandemia. Não dá para ficar assim para sempre. Não dá para ficar assim para sempre. Nós precisamos estar presentes uns com os outros novamente. Agora nós temos exemplo de igreja itinerante. Viaja de um lugar para o outro. Esse era de fato o ministério apostólico, mas não o ministério de presbíteros e pastores. Houve uma diferença, houve uma mudança. Uma das preocupações que a reforma protestante trouxe era que não se esperava de líderes da igreja, especialmente bispos e arcebispos da época, que eles pregassem, ensinassem ou supervisionassem uma igreja local ou um conselho de igrejas. Eles presidiam a catedral, que englobava todas as igrejas locais. Sabe o que eles faziam? Nada, eles não tinham envolvimento com pessoas. E nós não vemos isso no Novo Testamento. Eles agiram como se fossem apóstolos. Os apóstolos de fato foram chamados por Jesus em pessoa, sendo que o mundo inteiro era a sua paróquia. O mundo inteiro era o seu campo missionário. A sua igreja local era o mundo. Eles iam, eles viajavam, eles tinham que expandir, era o ministério deles. Mas os pastores ordinários são examinados, ordenados e chamados a igrejas específicas pela igreja, pela congregação ou pelo presbitério, de acordo com o sistema de governo, para ficarem numa determinada igreja. Não existem apóstolos nos dias atuais. Então Deus não vai te chamar e Ele não vai me chamar para ser um apóstolo. Mas pastores comuns que pastoreiam igrejas específicas. Esses pastores não governam independentemente dos demais presbíteros. Veja que nós temos hoje na nossa igreja o colegiado pastoral e nós temos a liderança. Ninguém governa sozinho. Interessante a gente notar que no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, presbíteros representantes foram enviados das diversas igrejas para decidir a questão da inclusão dos gentios. Apóstolos e presbíteros conversavam, no mesmo dia eles estavam juntos, a autoridade era compartilhada. E veja que interessante em Atos 15 e 22, olha que interessante a decisão colegiada. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Foram escolhidos Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos. Decisão colegiada. Não tem a figura de uma pessoa que determina e faz tudo. Conforme observou Jerônimo da patrística, da era dos pais da igreja no século V, as primeiras igrejas elas eram governadas juntamente por pastores e presbíteros. Foi só com o surgimento da ambição impiedosa dentro da igreja que pastores passaram a usar de todos os meios para obter maiores posições de autoridade. Viu agora como a ambição ela se relaciona também dentro da liderança eclesiástica? Porque querem subir, ter títulos, dominar cada vez mais? A ambição é um grande problema. Se alguém é pastor de muitas igrejas, presbítero de muitas igrejas, a verdade é que ele não pastoreia nenhuma. E o que nos dá tranquilidade é que nós não precisamos de líderes carismáticos. Porque Jesus já nos prometeu
que as portas da igreja, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Não precisamos de superapóstolos. Não é o ministério dos pastores, a igreja de um líder, um povo de alguém. Não é o legado pessoal, mas guardar o legado de Cristo que nos foi confiado. Cristo faz e Ele é quem dá a vitória ao seu povo. Cristo faz, Ele é quem dá a vitória ao seu povo. Algumas perguntas para você refletir e para nós terminarmos nosso tempo. Como é que nós idolatramos nossos líderes hoje em dia? Pode ser pensar na política, mas pensa na igreja também. Existe tendência de levantá-los demais e depois derrubá-los quando deixam de satisfazer nossas ambições? Você idolatra um líder, isso é a grande questão da idolatria de um líder. Seja na política, seja na igreja, você idolatra. Nossa, aquele pastor me ajudou. Não sei o que lá. E aí no dia seguinte ele vem exortar o seu pecado. E você fala, agora ele tá pegando no meu pé. E a sua idolatria acaba. Viu o perigo da idolatria? Como é que nós podemos idolatrar os nossos líderes hoje em dia? Tome cuidado. Como nós podemos colocar mais ênfase no ministro do que no ministério? Como isso acontece? Isso é a semente, a ruína de qualquer igreja. Aí o líder principal sai, a igreja acontece o quê? Divide. E pela graça de Deus, irmãos, olhando a história da nossa sucessão, que se deu num momento turbulento, Deus tem abençoado. Porque o foco da nossa igreja, o foco da nossa liderança, sempre foi a mensagem, o evangelho. E por isso Deus abençoa e Deus tem abençoado esse processo. Então volta à primeira pergunta. E se Deus me chamar para ser apóstolo? Existe essa possibilidade? Essa é a questão. Cuidado. Deus usa meios extraordinários, Ele usa pastores, Ele usa presbíteros para nos abençoarem. São dádivas, presentes de Deus para nós. Hebreus disse isso. Mas cuidado com o que nós vemos por aí, o que nós observamos por aí, tudo aquilo que chega a nós com líderes carismáticos, com superapóstolos, e nós entregamos a nossa devoção a eles em vez de entregar a nossa devoção a Deus. Desprezamos a mensagem, não olhamos o que eles pregam e olhamos simplesmente que aquilo que eles falam faz muito bem para o nosso coração. Como nós podemos colocar ênfase no ministro mais que no ministério? Como idolatramos líderes hoje em dia? Que Deus nos abençoe e Ele nos capacite a entender biblicamente qual é o conceito de liderança que Ele quer de nós, que Ele quer da sua igreja, como nós podemos honrá-lo nisso e como os nossos líderes podem honrar o Senhor nisso. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o nosso legado, a nossa mensagem, ela é diretamente de Jesus Cristo. Homens falham, líderes vão, líderes vêm, mas sabemos que o que permanece é a Tua palavra. E é nela que nós devemos estar firmados. Senhor, que não sejamos enganados pelas heresias que vemos por aí, nesse meio evangélico de hoje em dia, de líderes, a bispos, que de certa forma manipulam o povo por causa das suas ambições. Deus, obrigado porque nós não temos passado por isso. Obrigado porque o Senhor tem preservado a nossa igreja. E que o Senhor capacite os nossos líderes, os nossos pastores, a nossa liderança, a guiarem e a pregarem sempre a palavra do Senhor. Focando tão somente nisso, eles serão fiéis e farão que assim o Senhor quer. Capacitando todo o povo a desenvolver o ministério que o Senhor chama a cada cristão a desenvolver. Deus, muito obrigado por isso, que a Tua palavra ilumine os nossos corações. Nos faça reconhecer áreas em que temos falhado e desse modo nós possamos nos arrepender. Em nome do Senhor, nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos.